Irmãos amados, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Gênesis, capítulo 45, livro do Gênesis, capítulo 45. Nós temos tratado sobre a vida de José do Egito, dando a devida ênfase a quem merece, a saber, o Senhor Jesus. Então temos visto, irmãos, acredito que esse deva ser o quarto ou o sexto sermão, mas temos visto exaustivamente a ligação entre José e Jesus. Temos visto que José era o filho amado do seu pai, Jesus é o filho amado do Pai Celestial. Temos visto que José foi traído e vendido da mesma forma que Jesus foi traído e vendido. Temos visto e vimos hoje pela manhã que o Senhor levantou a José por governador do Egito. E Jesus, por sua vez, depois de haver feito a purificação dos pecados, segundo Hebreus capítulo 1, versos 3 e 4, assentou-se à destra, ou seja, à direita do Pai, como governador de todo o universo enquanto homem, porque enquanto Deus, ele sempre existiu e sempre o foi, mas enquanto homem agora, ele é constituído herdeiro de todas as coisas, governador de todas as coisas, e não apenas isso, irmãos, não há um nome que esteja acima do nome de Jesus. O que é que isso significa? Que Jesus é a maior autoridade que existe em todo o mundo. Ele é o homem que detém a maior autoridade que existe. Todas as coisas estão submissas a Ele. Tudo que foi feito, só foi feito por Ele e por intermédio dEle. E para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, se José tinha toda a hegemonia no Egito, excetuando o fato de Faraó estar acima dele, nós temos Jesus tendo toda a hegemonia sobre tudo e sobre todos. Temos visto essas ligações. José também teve um contexto de humilhação e exaltação. Você percebe que José estava em alta quando amado pelo pai, esteve em baixa quando vendido pelos irmãos, esteve em alta quando mordomo na casa de Potifar, em baixa quando condenado ao cárcere por ser caluniado, e voltou agora como governador depois de desvendar os sonhos de Faraó. Jesus, ele nasce em uma manjedoura, um recipiente de comida para equinos. Então, o nascimento do Senhor Jesus é paupérrimo, é sobremodo humilde, mas há um momento em que ele, montado nos lombos de um jumentinho, ele adentra a cidade de Jerusalém, e ele é aclamado como rei. Então há o reconhecimento do seu reinado. Só que mais à frente o Senhor também sofre uma situação em que é incriminado e é trocado por Barrabás. Então preferem um ladrão a um rei. Ele é condenado entre outros dois ladrões. Uma situação extremamente constrangedora. Ele não fez caso da ignomínia, segundo Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Ele não fez caso da ignomínia. A ignomínia é vergonha, o vexame que ele sofreu em razão dos homens que escarneciam dele. Nos últimos momentos da sua cruz, uma das palavras foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E José, em outras palavras, vai perdoar os seus irmãos aqui, quando podia exercer
juízo e vingança. Então, irmãos, José, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Nós temos Cristo no Novo, o grande governador, o grande profeta, o grande sábio, o Senhor, sacerdote e rei. E quando olhamos para o Antigo Testamento, encontramos um homem chamado José, que carrega consigo marcas que apontam para o grande Senhor de todas as coisas. O capítulo 45, irmãos, ele traz o ápice da história de José do Egito, porque é aqui que ele vai se revelar aos seus irmãos. Eu sei que estamos pulando o capítulo 43 e 44, mas esses dois capítulos se dedicam a apresentar como foram os trâmites para que houvesse o encontro entre os irmãos de José e agora o governador do Egito. Vocês devem lembrar que pela manhã nós vimos que o Egito passaria por uma escassez terrível. José foi selecionado por Faraó para ser governador depois de haver desvendado os seus sonhos. E José deu o caminho das pedras a Faraó. Olhe, Faraó, busque homens sábios, bons administradores, para que no período de fartura, no período das vacas gordas, é daqui que nasceu a expressão popular, as vacas gordas. Vacas gordas significa fartura. Então, o conselho de José foi, no período das vacas gordas, nos 7 anos de fartura no Egito, vocês acumulem, vocês separem a 5ª parte, porque virá mais 7 anos de fome, e vocês precisam se preparar para isso. Então Faraó questionou, mas quem há na terra sábio como José? E em quem está o Espírito do Senhor, senão em José? Daí então, o próprio Faraó colocou José como principal da sua casa, estando acima de José apenas o próprio Faraó, e ordenando que procurassem José para resolver as demandas daquele reino. Então é assim que José chega ao governo do Egito. E no período das vacas gordas, ou seja, nos 7 anos de fartura, José trabalha incessantemente como um bom governador, como um bom administrador. Ele então acumula, porque sabia da profecia dos 7 anos de escassez, ele enche os celeiros, ele prepara as famílias, ele prepara toda a sociedade para o período de fome, até que chega o período das 7 vacas magras, os 7 anos de miséria que o Egito passaria. E José então passa a administrar agora, dosando esses recursos, para que eles fossem distribuídos paulatinamente para toda a nação. Só, irmãos, que os irmãos de José e o seu pai, nesse momento, se encontram no deserto. E lá no deserto, eles começam a passar fome. De modo que Jacó então pergunta aos seus filhos, o que vocês estão aguardando para ir no Egito buscar socorro? Vão até lá e busquem socorro, para que não padeçamos. No entanto, Jacó não autoriza que o seu filho caçula vá junto. Por quê? Porque ele temia acontecer desse filho caçula morrer, como até então em sua mente, enganado pelos próprios filhos, ele imaginava que José estivesse morto por um animal selvagem. Então o que é que ele não queria? Ele não queria perder um, já que supostamente na sua mente ele já havia perdido José, que era o seu filho amado. Então vão os outros irmãos ao Egito, porém não levam o caçula. Eles se deparam com José, mas não o reconhecem. José os reconhece, mas eles não conseguiram conhecer José. José não falava a língua do seu povo quando se comunicava com eles. Então havia um porta-voz. Então havia um homem que ouvia de José
em uma língua e transmitia aos irmãos de José. Mas enquanto seus irmãos conversavam, José interpretava, porque era da mesma língua dos seus irmãos. Daí, irmãos, então eles são questionados: quantos filhos existem? Os irmãos apontam. E ele pergunta então pelo caçula. E manda então que um deles vá atrás desse. Quando libera então, ele percebe que há mantimentos em seu animal e que o dinheiro que eles levaram para adquirir os mantimentos voltou junto. Ou seja, José não vendeu para os irmãos, ele doou. Até que quando retornam finalmente, e aí agora a gente tem um segundo regresso, José lida com eles e é posto então uma taça, para que eles fiquem no Egito sob custódia de José. E chegamos ao capítulo 45. No capítulo 45, finalmente ele vai se revelar. E começa assim: então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios os ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Perguntou. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Irmãos, certamente que nesse momento lhe cai o peso da culpa na consciência dos seus irmãos. É alguém que eles intentaram primeiramente sacrificar. Os irmãos de José cogitaram assassiná-lo por ciúmes, por inveja. Rubens foi quem buscou uma alternativa, preocupado que o sangue de José recaísse sobre ele. José não foi morto, foi lançado em uma cisterna, mais à frente retirado da cisterna e vendido para uma caravana ismaelita, e assim ele foi parar no Egito. Mas os irmãos não sabiam dessa ascensão. Nós sabemos porque temos visto tudo isso, porque Moisés registrou tudo. No entanto, os irmãos não sabiam da ascensão de José. Mas esse momento de revelação traz para eles angústia, perplexidade, temor. E daí alguém vai perguntar: por quê, pastor? Escuta o que eu vou lhe dizer. Porque eles sabem que nas mãos de José está o poder de condenar todos eles à forca. Ou seja, José, enquanto governador do Egito, podia condenar todos os seus irmãos à morte, sem um sequer escapar. Mas a pergunta que ele fez foi: o meu pai está vivo? O meu pai ainda vive? Essa foi a pergunta. Verso 4, José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Irmãos, vocês conhecem, depois do exemplo do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, manifestando misericórdia ao afirmar diante daqueles que escarneciam dele, uma das palavras da cruz, que ele afirmou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Fora os exemplos de perdão, de misericórdia de Deus, vocês conhecem outro exemplo de misericórdia exercido por um pecador, que esse de José? Você tem em suas mãos os seus inimigos,
que cogitaram a sua morte, podendo agora condenar absolutamente todos e afirmar: cheguem-se para mim, eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Irmãos, é até difícil de pregar sem me emocionar com o que eu estou falando, porque o pregador ele se envolve com o texto, o pregador ele se envolve com a mensagem, mexe muito com o nosso coração quando a gente compreende a profundidade do que está acontecendo aqui. Deus amou inimigos, Deus socorreu pessoas que o aborreciam. Antes de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, movido de compaixão, Ele nos salvou. Vejam só, Deus não amou para nos salvar pessoas que o amavam, não. Para nos salvar, Deus amou pessoas que o aborreciam. José demonstra amor por pessoas que, humanamente falando, ele deveria odiar com todas as forças das suas entranhas. Mas a sua palavra é: se cheguem para mim. Eu sou José, o irmão de vocês, a quem vocês venderam para o Egito. Mas, irmãos, o ápice está no que ele vai dizer daqui para frente. Vejam a compreensão desse homem. E eles chegaram, estou no verso 4. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, ouçam o que José vai dizer, irmãos. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Sabe o que José está dizendo? José está dizendo: vocês erraram contra mim, vocês me venderam para o Egito, mas não se irritem, porque o comportamento de vocês, o Senhor reverteu em bênção. José está reconhecendo a soberania de Deus, que mesmo em meio ao erro humano, conduziu toda aquela situação para o benefício daqueles homens. Ou seja, o que é soberania? Soberania é o governo absoluto de Deus. A W. Pink, que é um autor famoso, reformado, ele diz que até uma partícula de poeira que viaja pelo ar, Deus está administrando ela. Ou seja, o pó que viaja pelo ar está sendo administrado pelo Senhor. E ele diz isso para demonstrar a profundidade da soberania de Deus, do governo. José entra ao Egito como escravo, vendido, humilhado. No entanto, é por meio de toda essa situação que o Senhor conduz para preservar o seu povo. Deixa eu te explicar. A linhagem do Messias vinha de onde? A linhagem do Messias estava no deserto com Jacó, padecendo, passando fome. Se eles não encontram no Egito José, eles morrem de fome. Humanamente falando, a linhagem do Messias teria sido interrompida. Obviamente que isso não ia acontecer. Por quê? Porque o Senhor estava administrando todas as coisas. Sabe, irmãos, que muitas vezes coisas nos acontecem e a gente comete o pecado de achar que Deus não está conosco. Isso é coisa de gente de pouca fé. E eu quero me incluir nisso porque também sou tentado nesse sentido. Quando nós estamos vivendo um momento glorioso, nós demonstramos gratidão a Deus.
e nós nos sensibilizamos com a sua graça e misericórdia sobre nós. Mas quando passamos por momentos difíceis, nós costumamos, em nosso coração pecador, nos perguntar se Deus não está enxergando o nosso sofrimento. Eu quero lhe dizer que isso é falta de fé. Isso é falta de fé. Porque veja só, quando você tem a compreensão que Deus ele é o governador da sua vida, você pode viver em glória, ou você pode viver na masmorra. Você saberá que Ele está contigo. Pastor, o que é que fundamenta isso? Romanos capítulo 8, verso de número 28. É um texto que eu sempre falo nas pregações, mas hoje eu quero ler além de mencioná-lo. Romanos 8, verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Sabe o que é que a Escritura está dizendo? Tudo que você precisa enfrentar coopera para o seu bem. Não é apenas a glória, mas a masmorra, ela lhe traz benefícios. Sabe as dificuldades que você tem enfrentado, que tem te levado mais à oração? Sabe como você deveria chamar essas dificuldades? Abre aspas. Santas dificuldades. Fecha aspas. A gente acha que o tratamento do Senhor para as nossas vidas é só quando Ele nos traz aquilo que é doce. Mas muitas vezes o tratamento é uma medicação amarga. Muitas vezes o tratamento é uma medicação indesejada. Muitas vezes é no sofrimento, na tristeza e nas angústias. É lá que Ele está tratando o seu coração, o seu caráter. É lá que Ele está forjando em você o caráter do Senhor Jesus Cristo. Pastor, o senhor quer dizer? Eu não. A Bíblia. Eu só estou replicando. O que a Bíblia está dizendo é que quando você enfrenta sofrimentos, essas coisas visam o seu benefício espiritual. Ah, mas assim fica difícil de acreditar nisso. E quem lhe disse que o Evangelho é para incrédulo? O Evangelho é para crente, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao Evangelho da salvação. O Filho de Deus enfrentou uma cruz. Ele, sendo Deus, desceu do seu trono de glória para subir a uma maldita cruz. Você acha que nessa vida passará por momentos nos quais, se você sofrer, Deus te esqueceu? Não pense assim. Esse pensamento é pecaminoso. Quem tem interesse que você pense dessa forma é a sua carne, é o mundo e o inimigo da nossa alma. Então, pastor, como eu devo pensar quando eu precisar passar por momentos delicados na minha vida? Você deve pensar o que nos ensina Romanos 8, 28. E os demais que dizem assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Amo. Então, o que Ele lhe permite é para o seu bem. Prossegue o texto e diz assim: daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Você foi chamado segundo os propósitos de Deus? Fui, pastor. Então se prepare, tem mais coisa aqui. Verso 28. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Você foi predestinado para a salvação? Fui. Então ouça o que o texto vai dizer. Aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Que Deus está forjando em você o caráter de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você viver momentos gloriosos, Deus será glorificado nesse negócio.
porque Deus faz as coisas para a glória dele, em primeiro lugar. Mas como filho de Deus, a glória dele abençoa você. Mas se você viver na masmorra, se você precisar sofrer, quer seja na área da saúde, na área da família, quer seja com o filho, quer você precise sofrer perseguição em seu emprego, quer alguém lhe odeie com todas as forças e seja para você alguém indigesto, pasme. Mas é por meio dessas dificuldades também que Deus está fazendo você se parecer mais com Jesus Cristo. Irmãos, o Evangelho é para quem tem fé. E quem tem fé, o tem porque Deus o deu. Quem lhe disse que ser crente é uma tarefa fácil? Ser crente é uma tarefa difícil. No entanto, graças ao Espírito Santo que está em nós, é que nós temos suportado as dores dessa vida. Graças a Deus, que quando todas as nossas energias se vão, e nós paramos e pensamos assim: Senhor, o que me sobrou é a oração. O Senhor é meu único socorro. Era exatamente isso que Deus queria de você, que você soubesse que Ele é o seu único socorro. Houve um tempo, lá no livro de Deuteronômio, que Deus proibiu, escuta o que eu vou lhe dizer e pasme, Deus proibiu o povo de Israel de criar cavalos. Aí você vai dizer, qual é o problema de criar cavalo? Eu te explico. Você já deve ter ouvido ou lido o salmista dizendo assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Carros ali não é automóvel, carros ali são as carroças que eram puxadas por cavalos para as guerras que o povo da antiguidade travava. Então, como é que um povo se julgava apto para uma grande guerra? Pelo seu poder bélico, pelo seu poder militar. Então, quanto mais cavalos se tinha, mais poder de guerra, pensava o povo da época, nós temos. Quanto mais carros, mais poder para a batalha possuímos. Chegou uma vez que Deus disse ao seu povo: eu não quero que vocês criem cavalos. Aí vocês vão me perguntar por quê? Porque Deus queria que o povo confiasse exclusivamente nele. Ou seja, nem tenham carros, nem tenham cavalos. As guerras são do Senhor. Vocês acreditam nisso? E a gente vive buscando subterfúgios para estarmos de alguma forma protegidos contra alguma eventual coisa que nos aconteça. E nos esquecemos que o nosso socorro é justamente o Senhor. Irmãos, foi por meio da vida de José que Deus preservou a linhagem do Messias. Pastor, mas foi tudo muito amargo na vida de José. Deus sempre alcança os seus fins. Ponha isso na sua cabeça. Se Deus disser assim, eu vou usar uma analogia. Se Deus disser assim: eu vou colher 10 mangas daquela mangueira, Ele vai colher. Se não for por suas mãos, serão pelas mãos de outro. Mas eu vou lhe dizer, Ele vai colher as 10 mangas. Porque Deus sempre alcança os seus fins. Cabe-nos, enquanto cristãos, nos dispormos a sermos instrumentos de Deus para abençoar a vida das pessoas, transmissores de graça e de misericórdia. O que José fez aqui? José compreendeu
que, embora o erro dos seus irmãos foi perverso contra ele, Deus preservou a linhagem do Messias em meio a todas aquelas circunstâncias. Em nenhum momento ele se revolta contra o Senhor, e no momento que ele pode executar vingança, ele executa perdão. O que José fez? José, ouça, José recebeu de graça, transmitiu graça, recebeu misericórdia, transmitiu misericórdia. Em outras palavras, nós devemos ser a vida das pessoas, inclusive daquelas que nos fazem mal, uma fonte de bênçãos. Eu repito o que eu disse na semana passada: muitas vezes seremos injustiçados, irmãos, seremos maltratados e caluniados, e se você não foi, se prepare, porque você vai ser, você será. No entanto, o Senhor nos chamou para sermos luz, para sermos sal. O Senhor nos chamou para termos o caráter de Cristo. Diante das situações, você não deve agir segundo o seu ímpeto. Diante das situações, você precisa lembrar que você é um pequeno Cristo, que em você, por onde quer que você ande, o que você precisar enfrentar, está sendo forjado. Forjado não é uma palavra pejorativa, não. Forjado é moldado. Deus está moldando o caráter de Cristo em você. Desculpe, Deus está moldando o seu caráter ao caráter de Cristo. É isso que eu quero dizer. Deus está moldando o seu caráter ao caráter de Cristo. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Pois bem, voltamos ao texto e prossigamos. Eu parei no verso de número 5. Vamos ao verso de número 6 então. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Olha a concepção de José, verso de número 8. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. A declaração de José demonstra claramente a confiança em um Deus que é soberano. A declaração de José, ela casa perfeitamente com o que nós acabamos de ler no capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu quero te dizer é que talvez você pense que o seu nariz é seu. E eu preciso lhe dizer que Deus é quem governa a sua vida. E isso é uma bênção. Porque se Deus não governasse a nossa vida, nós não chegaríamos ao fim dessa jornada em comunhão com Ele e em santidade. Você sabe porque você vai receber a coroa da vida? Não é porque você é bom. Porque se Ele tirasse a mão da sua cabeça, você cairia e viraria os calcanhares para o Senhor. Nós chegaremos ao final dessa jornada perseverando em fé, porque Ele tem nos apanhado e nos conduzido até o dia final. Irmãos, a compreensão de um Deus soberano é a compreensão de que o Deus que governa uma partícula de pó viajando pelo ar é o Deus que governa as nossas vidas. O Deus que governa as nossas vidas é o Deus que governa os nossos lares, as nossas famílias. Ele governa os nossos governantes. O Deus que governa a nossa vida, Ele governa todo o mundo.
Por que é que uma arma nuclear, uma bomba atômica ainda não foi lançada? Porque a ameaça para isso não faltou. Um dia, um cidadão, para não chamar de maluco, da Coreia do Norte, ele ameaçou lançar uma arma nuclear. Aí um outro, nos Estados Unidos, o respondeu: faça. E ele não fez. Mas sabe qual é a verdade? Nada disso ainda aconteceu, porque o Senhor ainda não disse: eu autorizo. Sabe por que a pandemia não veio antes? Porque o Senhor disse: não é o momento. Sabe por que ela se foi? Porque o Senhor disse: cesse. E ela cessou. Ou seja, a gente só enxerga com os olhos da fé. Porque a mensagem que eu estou pregando aqui nessa noite, para o ímpio é utopia. Para nós não. Para nós é o poder de Deus. Ele continua nos governando. Ele continua nos guardando. E Ele segue nos abençoando, embora não mereçamos. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, verso 8, e sim Deus que me fez, que fez de mim como que um pai de Faraó e o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Agora vejam, voltem depressa para junto de meu pai, e digam a ele: assim manda dizer seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gozém e estará perto de mim. Isso aqui são palavras de José ao pai. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Eu pergunto a vocês, como é o nome disso? Que doutrina está sendo apresentada aqui? Soberania de Deus, já falamos. A doutrina da provisão. O salmista disse: eu nunca vi o justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. José agora diz: chamem meu pai, diga a ele que venha com seu gado, com os seus rebanhos, tragam os seus filhos, os filhos dos seus filhos, eu vou alojá-los perto de mim, na terra de Gozém, e vocês serão supridos de absolutamente tudo. Doutrina da provisão. E quem é o nosso fiel provedor? José? Não, Cristo Jesus. A Escritura diz que Ele é o nosso justo advogado, que intercede por nós, junto ao Pai. Só, irmãos, que Jesus, não existe um advogado como Jesus, não é? Eu costumo dizer que Jesus, Ele pagou a pena do réu. A propósito, Ele se fez réu por nós. E não existe um advogado no mundo que pague a pena do condenado. No Brasil, por exemplo, ninguém pode ser condenado em lugar de outrem. Se seu filho cometer um crime, quem será julgado será ele. Você não pode dizer: eu sou mãe, por favor, seu juiz, se compadeça de mim, mande-me em lugar dele para o presídio. Sua palavra não vai ter valor nenhum. No Brasil não pode um sofrer a pena em lugar de outro. Mas Jesus Cristo é o advogado que assumiu a nossa pena. É o nosso fiel provedor. Segue o texto, irmãos, verso número 11, estou caminhando para a conclusão. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa, tudo o que lhe pertence. Aqui é o recado de José para seu pai, que não estava ali. Verso 12, José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também,
que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa, tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Essa é a história de José do Egito. Um homem que foi no Antigo Testamento uma sombra do nosso Cristo. Jesus foi traído com um beijo na face. Quando seus discípulos disseram, eu só acredito vendo, a saber, Tomé, Jesus adentra o recinto, se dirige aos discípulos e diz, Pai seja convosco. Tomé, toque do meu lado, veja que sou eu. E Tomé respondeu, ai meu Deus e Deus meu. Jesus replicou, vocês creram porque vocês viram. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram, porém creram. Você já viu Jesus? Um dia eu sei que você o verá. Ou o verá entre as nuvens vindo para acolher a sua igreja, ou o veremos porque Ele nos chamará para si. Mas nós cremos sem vê-lo, porque a palavra de Deus tem sido para nós absolutamente suficiente. E porque o Espírito de Deus tem mudado o nosso caráter, quebrado o nosso coração, transformado os nossos pensamentos, para que a cada dia, irmãos, mesmo em meio às lutas, às lágrimas, os choros, a gente possa olhar para o Senhor com a convicção de que nunca estivemos sós. E você que é filho de Deus, nunca você estará só. Todos podem abandonar você, mas Cristo não nos abandonará. Ele disse, aqueles que o Pai me der, de maneira nenhuma os lançarei fora. Nós não seremos lançados fora, não por vontade nossa, mas por fidelidade divina. Amém?